alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Santina. E aí, como passaram da semana passada? Espero que estejam todos bem. E aí, vamos para mais uma aula de ciências? Vocês estão gostando das nossas aulas de ciências? Espero que sim. Mas antes de começarmos, vamos lá relembrar aqueles combinados muito importantes e agora mais do que nunca necessários durante essa pandemia. Então, lembram aqui, lavar as mãos com água e sabão. Você já lavou as suas mãos ali antes de começar a aula? Espero que sim, hein? E outra coisa, fiquem em casa, junto com seus familiares. É super importante ficarmos em casa nesse momento. E também, se vocês precisarem sair, utilizem máscaras. Olha aqui, nós todos estamos utilizando máscara, não é para sair de casa. Então, é super importante. Combinado, gente? Vocês já estão ali com os materiais organizados para a nossa aula? Lembram de que nós precisamos ali dos cadernos ou folhas de papel, do lápis, os lápis de cor, a borracha, o apontador. Olha aqui, eu já estou com os meus materiais aqui, né, para começarmos a nossa aula. E aí, você também já está ali num lugar bem confortável para assistir às aulas e fazer as suas tarefas? Então, eu espero que sim. E enquanto vocês se organizam, eu vou dar um tempinho para que vocês possam ali fazer o registro da data de hoje e aula número 6. E eu já volto.
E aí, conseguiram fazer as anotações da aula de hoje? Mas eu tenho uma surpresa super legal. A aula de hoje vai ser muito especial, porque nós vamos trabalhar em conjunto. Eu, a professora Lígia, a professora Franciane, e também eu tenho uma surpresa para vocês. Vamos então assistir a nossa aula? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Alguns de vocês não me conhecem. Eu sou a professora Fran. Estou aqui, ó. Tá certo? E hoje a aula é muito especial, por isso que eu estou aqui. Qual será o tema da aula de hoje? Gente, é um assunto muito legal e que vocês estão escutando muito nos dias de hoje. Nós vamos falar sobre as vacinas. Nossa, professora, eu estou escutando muito esse assunto. Então é por isso que a gente vai conversar sobre eles. E você vai aprender um pouquinho mais sobre a vacina. E aí, gente? Quando a gente fala em vacina, começam várias perguntinhas na sua cabeça. O que você, aluna aí de casa, sabe sobre vacina? Por que será que as vacinas existem? Quem inventou a vacina? Faz muito tempo que ela existe? Será que existe vacina contra todas as doenças? Oi, Carola. Olá. Tudo bem com você? Tudo bem. Hoje eu sou a doutora Carola. Ah, desculpe, doutora Carola. Olha a minha roupa de médico. Olha que roupa bonita, hein? Eu e a Deise. A Deise tá te ajudando, né? Tô brincando de médico. Ai, que legal. Eu saí pra brincar, mas aí sabe que eu faço muitas perguntas, né, professora? Sim, claro. Oi, tudo bem com vocês? E aí, professora, eu comecei a brincar, sabe? Mas aí a minha cabeça começou a ficar cheia de perguntas, muitas. Ai, vai dando um nó aqui dentro da minha cabeça, professora, por quê? Porque eu tô brincando que eu sou médica e eu dou vacina nas pessoas, né? Sim. Só que daí eu fiquei pensando, meu Deus, como que as pessoas vão tomar uma vacina? Porque eu ouvi dizer na televisão que a vacina é o vírus. E aí, como que eu vou tomar um vírus? Eu vou ficar doente e depois como que toma a vacina? E aquela injeção vai me machucar, professora, mas eu pensei que era aquela de Carola, calma, que eu estou ficando confusa, Carola. Minha cabeça fica cheia de perguntas, eu faço muitas Eu perguntas. imagino. Vocês aí de casa também, né? Então, gente, por isso que a gente vai falar sobre esse assunto bastante. A gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. Então é isso aí, eu vou assistir a aula então. Isso, senta ali no seu lugarzinho que você vai acompanhar a aula e vai aprender bastante coisa hoje. Tá bom, tchau, Pro, depois eu volto com mais perguntas. Sim, Carola, pode voltar. E aí, gente? Quantas perguntas, né? Nossa senhora, eu imagino que vocês aí de casa também têm bastante perguntas. E aí, você já tomou alguma vacina? Você lembra de alguma vacina que você tomou? Você pode perguntar para alguma pessoa da sua casa se você já tomou alguma vacina, se você não está lembrado. Vocês sabiam, gente, que tem um documento muito importante que você tem anotado todas as suas vacinas? E você sabia que é muito importante mantê-las elas em dia? Mas, professora, como que a gente controla? Como que a gente sabe se a nossa vacina está em dia? Se a gente tomou todas as vacinas necessárias? Existe, gente, a caderneta de vacinação. Então, o Ministério da Saúde do Brasil criou a caderneta de vacinação.
Essa caderneta, gente, tem todas as informações importantes que toda criança precisa ter, tá certo? Então, toda criança, quando nasce, recebe a sua caderneta de vacinação. Nela vai estar todas as informações desde quando a criança nasceu até os 9 anos de idade. Informações como o crescimento, informações como doenças e, principalmente, gente, informações como as vacinas que essa criança já tomou na sua vida. Aqui em Curitiba, gente, a nossa caderneta é mais especial ainda. Sabe por quê? Nós temos 2 tipos diferentes de caderneta. Temos a caderneta rosa e a caderneta azul, tá certo? A caderneta rosa para as meninas e a caderneta azul para os meninos. Então, toda criança que nasce na região de Curitiba recebe a sua caderneta. Mas e aí, gente? Será que existe diferença na caderneta dos meninos e na caderneta das meninas? Vamos observar? Olha lá a caderneta rosa, gente. Olha as informações que tem na caderneta rosa. Olha ali as vacinas que aparecem na caderneta rosa. Observem lá. A vacina da BCG, da hepatite B, antipólio, tetravalente. Nossa, professora, quanto nome diferente. Eu preciso decorar isso? Não, gente, você não precisa saber o nome disso. Quem sabe essas informações é o seu médico, tá bom? Pode ficar tranquilo. Observem a caderneta azul. Olha lá, gente. BCG, hepatite B, antipólio, tetravalente. Nossa, professora, são as mesmas vacinas. Sim, gente, são as mesmas vacinas. Então, meninos e meninas tomam sempre as mesmas vacinas. E você aí de casa? Você tem a sua caderneta de vacinação? Será que você tem? Gente, se estiver fácil, por perto, você pode pegar para acompanhar a aula, tá certo? Se não estiver fácil de pegar, não tem problema. Depois que a aula terminar, você pede para algum adulto buscar a sua carteira de vacinação e assim você consegue observar ali as vacinas que você já tomou. Muito interessante isso, né? Então, aqui estamos falando sobre os direitos da criança, tá certo? Então, dentro dos direitos da criança, o direito à vacinação, tá? Então, existem vacinas que são, né, que o governo decide que toda criança deve tomar, tá certo? Desde o nascimento até os 9 anos de idade, e essas vacinas têm que estar sempre em dia, tá certo? Agora, eu trouxe um velho conhecido de vocês, e que sempre traz assuntos muito interessantes para falar sobre vacina. Eu trouxe um vídeo sobre o Zé Gotinha, e ele tem muita coisa bacana para ensinar para vocês. Qual a importância da vacinação infantil? Crianças estão mais suscetíveis às doenças porque suas defesas imunológicas ainda são fracas. Por isso, quanto mais cedo for iniciada a vacinação na infância, mais cedo as crianças estarão protegidas. As vacinas são muito seguras, mas em raras ocasiões podem causar efeitos adversos, como febre, vermelhidão e dor local. Mas não se preocupe, os benefícios da imunização são muito maiores do que os riscos dessas reações. É graças à vacinação que conseguimos erradicar doenças graves, como a varíola e a poliomielite no Brasil. A vacinação é gratuita. Leve as crianças de 1 a menores de 5 anos a uma unidade de saúde e não se esqueça da caderneta. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? O Zé Gotinha sempre tem coisa muito interessante para ensinar pra gente. Espero que vocês tenham entendido a importância da vacinação, hein? Vamos brincar? Eu adoro brincar. Eu sei que você aí na sua casa também gosta de brincar. Então, para nossa brincadeira de hoje, a gente vai precisar de alguns materiais. Nós vamos precisar de folhas coloridas, tá, gente? De folhas coloridas. Vamos precisar de tesoura sem ponta. Importante lembrar que você sempre vai precisar de um adulto para te ajudar nessa brincadeira, tá certo? E vamos precisar também de fita crepe. Gente, a professora vai ensinar para vocês como que é o jogo, como que é a brincadeira, e depois que a aula terminar, você pode brincar com alguém na sua casa, tá certo? Pessoal, então para brincar conosco, eu vou chamar a Carola. Venha, Carola, venha, vamos brincar.
Vamos brincar? Vamos. Eu vou ensinar um jogo muito legal pra você. Não é que a gente gosta de brincar. A Daisy também gosta, né? Então tá. Gente, olha lá. Cada doença, vírus, bactéria que entra no nosso corpo possui um formato diferente. Tá certo, Carola? Neste caso, a doença é um triângulo. Tá certo? O nosso corpo possui células de defesa, chamado de glóbulos brancos. Ah, já ouvi falar desse. Eles são tipo soldadinhos, né, professora? Isso, eles são os soldadinhos do bem, tá certo? Mas como que os soldadinhos do bem conseguem acabar com a doença, gente? Como será que isso acontece? O nosso soldadinho do bem tem um formato, neste caso aqui a gente escolheu o formato quadrado. Para ele conseguir eliminar a doença, ele precisa copiar o formato daquela doença. Quando ele consegue copiar o formato da doença, ele neutraliza aquele vírus ou aquela bactéria e consegue proteger o nosso corpo. Entendeu, Carol? Entendi. Mas o meu jogo só tem esse, não vai dar esse. Aí que vem o jogo. Nessa brincadeira, eu sou o vírus ou a bactéria que vou tentar entrar no seu corpo. Ah, mas eu sou médica, eu vou acabar com ela. Não vai deixar, né? Não. Como é que você vai conseguir acabar com esse vírus ou essa bactéria? Qual é o formato? É triângulo. Triângulo. E você vai precisar fazer o recorte de triângulo. Eu para sei. conseguir eliminar. Ah, eu sei fazer, veja. Eu e a Daisy já cortamos na escola muitas vezes. Pra lá. Conseguiu. E se eu fizer de novo, Carola? Você consegue eliminar de novo? Espera. Olha lá. Sim, conseguiu eliminar. Mas, professora, cada vez que o vírus ou a bactéria entrar no meu corpo, o meu soldadinho do bem, o meu glóbulo branco, vai ter o trabalhão de copiar o formato? Sim, mas a gente tem uma arma muito poderosa, Carol. A vacina. O que a vacina faz, professora? A gente vai receber uma dose bem pequenininha, mas bem pequenininha, da doença, do vírus ou da bactéria. Ah, eu ouvi mesmo falar isso, fiquei cheia de dúvidas, porque eu fiquei com medo que iam colocar o vírus da Covid na gente. O pessoal fica com medo, mas não precisa se preocupar, porque os cientistas, lembra da aula dos cientistas? Eles estudaram muito para que a vacina não nos cause nenhum problema. Então eu vou tomar vacina. Isso mesmo, porque quando a gente recebe a vacina, o que acontece? Nós recebemos uma amostrinha bem pequenininha do vírus ou da bactéria e o nosso corpo já consegue copiar o formato. Então, quando aquela doença tentar entrar no meu corpo, o que vai acontecer, Carola? O meu corpo já está preparado para combater. Mas e se eu não tiver tomado a vacina, professora, e pegar uma doença? O teu corpo vai ter um trabalhão muito grande para conseguir neutralizar aquele vírus ou aquela bactéria. E sabe quem ganha o jogo? Eu, porque eu sou a médica. Você é a médica, muito bem. Mas não, durante a brincadeira, a pessoa que for a doença vai escolher qual formato vai querer ser. Pode ser o triângulo, pode ser o círculo, pode ser o retângulo. E a pessoa que é o soldadinho do bem, o glóbulo branco, vai ter que copiar aquele formato. Eu entendi. Então, vamos imaginar na nossa cabeça que você fez um que é um retângulo. Um retângulo. Aí eu venho aqui, corto o retângulo e aí eu vou neutralizar aquele vírus e aquela bactéria? Isso mesmo, daí você vai ganhar o jogo. Então, quem tiver mais naquele formato é que ganha o jogo. Entendi. Entendido? Eu vou brincar na minha casa com os meus familiares. Muito bem. Vocês também, hein? Só que depois da aula. Vocês gostaram do jogo ali com a Carola e com a professora Franciane? Eu adorei. Depois vocês podem brincar ali na sua casa com seus familiares, não é? Mas eu voltei agora aqui, gente, para explicar para vocês um experimento. Vocês observaram que a professora Fran explicou que no nosso corpo existem aquelas células de defesa, não é? Observem aqui, são as chamadas glóbulos brancos.
Estão lembrados disso? E eles atuam como soldados de defesa do nosso organismo. Estão vendo ali, então, né, dentro do nosso sangue existem esses soldadinhos de defesa, que são os glóbulos brancos. E para a gente verificar como que eles funcionam, eu trouxe aqui um exemplo de um experimento que é o seguinte: nós vamos precisar, para fazer esse experimento, uma caixa de sapato, sem tampa mesmo, um pedaço de ímã e também alguns clipes, tá? Observem aqui como que vai funcionar esse experimento. Então, observem aqui, olha, nós vamos precisar de uma caixa de sapatos. Você pede para uma pessoa adulta ali da sua família fazer uma abertura aqui numa lateral da caixa, ó, tá vendo como a minha ficou? Não é? E aí, os clipes ou outros materiais de metal que você tiver ali, eu peguei alguns parafusos aqui, vocês estão vendo? Eles serão os nossos soldadinhos do bem ali, os nossos glóbulos brancos que estão dentro do nosso corpo. Então, a caixa vai ser o nosso corpo. E os parafusos, os pregos, os clipes são os nossos glóbulos brancos que existem lá dentro do nosso corpo, tá certo? Essa abertura aqui será como se fosse um ferimento ou uma porta de entrada para os vírus e bactérias, tá? E os vírus e bactérias aqui eu vou representar por pedaços de ímãs. Vocês estão vendo aqui, eu tenho 4 pedaços de ímãs, que podem ser aqui os vírus e as bactérias. Então, quando um vírus, vamos supor que esse, né, é um exemplo de um vírus, ele entra pela abertura, observe o que vai acontecer. Olhe lá. Viram? Os nossos glóbulos brancos atacam ele como se fosse, não é, uma forma de neutralizar, de combater, né, como fazendo a defesa do nosso organismo. Vamos imaginar que entre uma bactéria, ó, de novo, né, os glóbulos brancos vão se unir, né, olha lá, para combater esse vírus ou bactéria que entra por acaso ali no nosso organismo. E aí, pessoal? Vamos aprender mais um jogo sobre vacina? Essa aula tá muito, muito legal, né? Então, a professora vai ensinar mais um jogo para vocês, tá certo? Esse jogo, gente, se chama VAC, o jogo das vacinas. Para você conseguir acessar esse jogo, a professora colocou o link aqui abaixo, onde vocês vão conseguir copiar no seu caderno. E depois que a aula terminar, você pode pedir para um adulto te ajudar a acessar a internet e colocar esse link certinho para você poder jogar esse jogo, que é muito, muito legal.
Pessoal, então a professora vai ensinar para vocês passo a passo de como que a gente consegue participar desse joguinho, tá certo? Então a professora pediu no slide passado que vocês anotassem qual que é o endereço para vocês conseguirem acessar o jogo. Lembrando, gente, que sempre peça ajuda de um adulto para você conseguir entrar nesse jogo, tá certo? Então aqui a professora já conseguiu acessar a internet, tá? Estamos aqui na página do Google. Nós vamos aqui em cima, aqui ó, nessa barrinha, nós vamos excluir tudo que está escrito ali e vamos anotar aquelas informações que a professora pediu para vocês copiarem, tá certo? Então, observem lá. HTTPS, tá certo? 2 pontos, //. Ai, professora, eu não consigo. Gente, sempre pedindo ajuda de um adulto, certo? Agora nós vamos colocar as letras. L, E, V, A, C, C, ponto, C, S, ok? B, I, O, L, O, G, Y. Ponto novamente, O, R e G, certo? Depois que você anotou certinho ali qual é o endereço da página, a gente vai apertar o Enter. E ali nós conseguimos entrar na página do Levac, tá, gente? Certo, gente? A Levac é o local que criou esse jogo. Tá certo? Quando a gente conseguiu entrar nessa página aqui, gente, nós vamos aqui em cima, tá certo? Do ladinho direito, tá escrito, ó, conheça o jogo VAC, tá certo? Clicamos ali em cima e olha, a gente vai conseguir entrar aqui no jogo, tá certo? Apertamos aqui, ó, jogar. E o jogo, ele vai abrir. Olha que legal, tá certo? Então, observe aqui, né, os viruzinhos do coronavírus, a vacininha, tá certo? Aqui, gente, nós vamos colocar o nome do jogador. Então, vou colocar aqui o meu nome, que eu serei a jogadora, tá certo? Aqui tem os tutoriais, os melhores jogadores, né? Então, quem consegue uma pontuação boa aparece aqui nos melhores jogadores, tá? Mas aqui a gente vai estar aprendendo só como que o jogo funciona. Então, vamos lá, jogar. Gente, essa aqui é a primeira fase, tá certo? Observe que as pessoas estão dentro de casa, tá? O vírus tá ali, tá circulando, né? Pode estar ali contaminando as pessoas. Quando o vírus, né, consegue atacar alguma pessoa, ele se multiplica. Então, para quem observou, nós tínhamos um vírus, ele atacou uma pessoa, agora nós temos 2 vírus, tá certo? Qual que é a função, gente? Então, esse aqui vai ser, né, a vacininha e ela tem que acertar a pessoa e ela tem que acertar 2 vezes, gente. Lembrando que são 2 doses. Por isso que quando você consegue acertar, a pessoa fica, né, imunizada. Tá certo? Aí com o mouse, com a setinha para baixo, você muda ele de posição, tá certo? E você vai tentando acertar as pessoas 2 vezes para conseguir a pontuação necessária. E aí, gente? Gostaram do jogo? Muito legal, né? A professora jogou um tempinho com vocês, tá certo? Para vocês entenderem ali como que funciona para a gente conseguir acessar o jogo, tá? Mas agora eu vou passar um vídeo, tá? Que foi produzido por quem criou esse jogo, tá certo? E vai dar dicas muito importantes para cada fase do jogo, tá certo? E lembra que eu mostrei para vocês que ali embaixo tem os melhores jogadores? Então, quanto mais você jogar, mais você vai aprender sobre vacina, sobre imunização, sobre ciência e mais pontuação você vai conseguir no jogo. Vamos lá? Pessoal, olhem que demais esse joguinho que acabamos de fazer. Ele se chama VAC e aqui eu vou explicar em primeira mão como ele funciona. Basicamente, o objetivo do jogo é
vacinar as pessoas. Bom, o jogo foi idealizado por mim, Helder Nakaya, e vários membros da campanha Todos pelas Vacinas. Tem também o apoio do NCT de Vacinas, do CNPq, do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Vacinas, da USP e da Universidade Federal do Paraná. A mecânica do jogo foi feita pelo Cláudio Torres, que faz informática biomédica na UFPR, com design do Alan de Carvalho do meu laboratório na USP e música do professor Murilo Geraldo da Unicamp. O jogo também é parte do nosso projeto Levac. Entre no site e mande a foto da sua caderneta de vacinação. E vamos ao VAC. Logo no início você pode colocar seu nome e aí começar a diversão. Para ensinar a importância do isolamento social, mesmo com as vacinas disponíveis, nós criamos nas fases iniciais 3 situações. Na fase 1, todo mundo começa dentro de casa. É muito fácil vacinar as pessoas e é muito difícil o vírus chegar até elas. Na fase 2, metade das pessoas estão dentro de casa e metade fora. O jogador vai reparar que quem está fora de casa se infecta mais facilmente. E na fase 3, todo mundo está fora de casa. Claro que é mais fácil o vírus infectar pessoas que ficam circulando por aí, né? Reparem que as cores das pessoas são diferentes. As mais lentas e, portanto, mais fáceis de vacinar são azul claro. Porém, se elas encostarem nesse elemento chamado fake news, elas mudam de cor e andam mais rápido. Quanto mais rápido elas andam, mais difícil vai ser para vaciná-las. O oposto da fake news é a máscara. Se uma pessoa que anda mais rápido encosta na máscara, ela passa a andar mais devagar. É como se agora ficasse mais fácil para vaciná-la. A pessoa de cor verde e amarela é a que anda mais rápido, e por isso é mais fácil do vírus infectar. Caso o novo coronavírus encoste em uma pessoa não protegida pela vacina, ele irá fazer a pessoa desaparecer e se tornar 2 outros vírus. E existem pessoas que adoram se reunir, mesmo com todo mundo falando para evitar contatos necessários. A gente representou isso nessa aglomeração aqui, ó. São pessoas que andam juntas, são mais fáceis de serem infectadas e mais difíceis de imunizar. E olha só, como elas estão todas juntas, quando o vírus atinge uma pessoa da aglomeração, ele se multiplica por 4 ao invés de 2. Os vírus de cor diferentes representam as variantes virais que naturalmente surgem numa epidemia, especialmente se a transmissão for descontrolada. Cada variante, dependendo de sua cor, tem uma chance maior ou menor de aparecer. As velocidades das variantes também são diferentes. Vírus mais rápidos infectam mais. O pior vírus é a variante verde. Apesar de se mover devagar, ele tem 50% de chance de infectar até alguém que já está vacinado. Isso é para ensinar que algumas variantes podem, infelizmente, escapar da proteção oferecida pela vacina. Para ajudar o jogador, nós colocamos 2 elementos. A ciência, representada por esse frasco Erlenmeyer verde, e os insumos das vacinas, representado pela seringa. Caso o jogador encoste nos elementos, a capacidade de vacinação aumenta muito, então sempre vá atrás deles. Do mesmo jeito que a gente precisa receber 2 doses da vacina para ficar protegido do novo coronavírus, o jogador também precisa vacinar 2 vezes cada pessoa. No caso da aglomeração, o jogador precisa vacinar várias vezes. Assim que você receber vacina, você não fica imediatamente protegido. Isso porque o seu sistema de defesa precisa de vários dias para montar essa proteção. Quando o jogador dá a primeira dose para alguém, a pessoa depois de alguns segundos fica levemente protegida. Isso é representado por esse escudinho fraco aqui. Nesse caso, o vírus rebate o escudo e não é destruído. Se a pessoa não receber a segunda dose depois de um tempo, a proteção desaparece. Mas, se o jogador conseguir atingir uma segunda dose em alguém, depois de alguns segundos um escudo forte aparece. Nesse momento, a pessoa está vacinada e protegida contra o vírus. E caso o vírus bata nela, ele vai ser destruído. A imunidade coletiva acontece quando muitas pessoas estão vacinadas e protegidas do vírus. Isso acaba protegendo quem não pode ser vacinado ou ainda não está vacinado. E uma estratégia do jogo, que é baseada na imunidade coletiva, é tentar vacinar alguém que irá se chocar com o vírus, e assim destruí-lo. Repare que, desse modo, você irá vencer a fase sem nem precisar vacinar todo mundo. E quanto mais rápido você terminar a fase e mais pessoas estiverem vacinadas, mais pontos você vai ganhar. E se pegar a ciência e o insumo das vacinas, ainda ganha bônus nesses pontos. E se você for muito craque, seu nome irá para o ranking semanal dos melhores vacinadores. E aí, prontos para vacinar? E aí, você gostou da nossa aula de hoje?
Viram quantas coisas bacanas que nós aprendemos comigo, com a professora Lígia, com a professora Fran e com, né, vocês ali participando dos jogos e tudo mais. Então, olha só, para fazer o fechamento dessa aula, vamos relembrar o que nós aprendemos. Nós vimos que meninos e meninas têm a sua caderneta de saúde. Olha só, você tem a sua, do menino e da menina. E lembram também que lá, né, nós vimos que as vacinas de meninos e meninas são iguais. Vejam bem na sua lá. Veja lá, tem a BCG, que é a vacina contra a tuberculose, a hepatite, da poliomielite, a tetravalente, não é? Que faz prevenção contra a cachumba, a rubéola e outras vacinas, tanto de meninas quanto de meninos. Vocês observaram isso? É muito importante que você tenha ali a sua caderneta de vacinação em dia. Combinado, gente? E depois também, vocês lembram do vídeo que o Zé Gotinha falou sobre a importância da vacinação? Veja bem ali se você tomou todas as vacinas que estão lá na sua caderneta. E daí vocês também lembram daquele jogo que a professora Fran e a Carola fizeram aqui, mostrando como que o nosso corpo trabalha para combater os vírus e as bactérias que por acaso possam entrar ali no nosso organismo e fazer com que a gente fique doente? Então, você depois, com seus familiares, vocês podem também construir esse jogo. Fica bem legal para vocês brincarem ali em casa, né, durante esse tempo de isolamento social que nós estamos vivendo. E também aproveitar para ensinar ali as pessoas que estão no seu convívio como que o nosso corpo combate os vírus e bactérias causadores de doença. E também vocês lembram desse experimento aqui que eu fiz? Mostrando para vocês que qualquer abertura que tiver no nosso corpo, que pode ser um ferimento na pele, ou então quando a gente coloca as mãos, né, no olho, ou na boca, ou no nariz, de certa forma, os vírus e as bactérias podem entrar ali no nosso corpo. E aí, o que o nosso corpo vai fazer? Lembram dos soldadinhos de defesa do nosso corpo, que eles vão lá e combatem, né, esses vírus e bactérias que, por acaso, possam entrar ali no nosso corpo, como se fosse aqueles clipes e o ímã dentro da caixa. Foi muito legal esse jogo também, não é? E depois, a última coisa que a Fran mostrou para vocês foi aquele jogo VAC. Lembram? Vocês também ali, durante esse tempo de pandemia, vocês podem aproveitar ali, claro que sempre com uma pessoa adulta ali do teu lado, ajudando você a acessar ali a internet. Combinados assim, vocês conseguiram fazer, né, prestar atenção em toda a aula de hoje? Então, e para terminar a nossa aula, como sempre, não é? Temos uma tarefinha. Eu vou explicar o que é essa tarefa. Então, eu quero que vocês façam uma entrevista ali com uma pessoa da sua família para saber sobre a sua caderneta de vacinação. Com calma, depois da aula, você pode ir lá perguntar para uma pessoa da sua família onde está a sua caderneta de vacinação e vai preencher esse quadro aqui, olha só, com as informações que estão pedindo aqui. Olhe lá. Que doenças eu já tive? Então, pergunta ali para uma pessoa mais velha da sua família, que te conhece desde que você nasceu, e daí peça que ela te ajude ali a lembrar, não é? Que doenças eu já tive desde que nasci. Depois, vocês vão escrever na segunda coluna o nome das vacinas que você já tomou. E também na terceira coluna,
Você vai escrever quais são as vacinas que você ainda precisa tomar. Entenderam como é a tarefa? Então eu vou dar um tempinho para que você copie a tarefa e eu já volto. E aí, conseguiram copiar a tarefa? Então, espero vocês na próxima aula, porque a nossa aula de hoje está acabando. E na próxima aula, nós vamos continuar trazendo mais ciências para você. Fiquem bem ali em casa com seus familiares, muita saúde e até a próxima aula. Tchau, pessoal!